Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Então, meus irmãos, já faz um tempo que eu não posto vídeos aqui, tanto nas minhas redes sociais quanto no meu canal no YouTube, mas eu garanto aos irmãos que Deus ele tem me dado revelações da sua palavra. E é por causa de algumas coisas que eu estou aparecendo pouco por aqui. Eu sei que Deus ele usa a minha vida para transmitir palavras para o seu coração. E a partir de hoje terá vídeos direto para que Deus ele possa alcançar a tua vida, a tua casa e a tua família. Amém? Meus irmãos, eu quero falar de uma passagem aqui que chamou muito a minha atenção quando eu estava lendo. No livro de Ageu, o profeta Ageu é usado por Deus para entregar uma mensagem ao povo, aleluia, ao povo de Judá. Ageu, ele foi um profeta contemporâneo que transmitiu mensagens proféticas, mensagens que nós precisamos dar atenção nos dias de hoje. Porque o profeta Ageu, ele vai nos ensinar que para sermos abençoados é uma tarefa muito simples e que muitas das vezes deixamos escapar, e por isso que às vezes queremos construir os nossos sonhos, os nossos projetos, e muito daquilo que a gente conquistamos acaba indo de água abaixo, acaba se perdendo no meio do caminho. E o profeta Ageu, através de uma profecia que ele entregou ao governador de Judá, ao povo daquele tempo ali, ele vai nos ensinar isso. E para nós começarmos essa palavra, eu quero estar lendo para você ficar por dentro desta palavra, para você ficar por dentro da história, porque eu não quero que você saia daqui sem entender a mensagem que Deus vai trazer ao seu coração, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar com a tua vida, tenho certeza que Deus ele vai trazer uma mensagem especial para você. Não saia desse vídeo, porque muitas das vezes as pessoas esperam receber do Senhor aquilo que elas querem, mas não esperam receber aquilo que o Senhor quer entregar a elas. Às vezes o que Deus tem para você não é o que você espera, é muito mais além da sua imaginação. E vídeos como esse são proféticos para a sua vida, são proféticos para a sua casa e a tua família. E às vezes você passa por lado, mas não passa esse vídeo não, porque se esse vídeo chegou até você, é porque Deus ele tem uma palavra ao seu coração. Amém? Então vamos ler, irmãos. Lá no livro de Ageu, eu quero começar apenas lendo o capítulo de número 1. Quero ler o capítulo de número 1 inteiro para você. São apenas 10 versículos, 11 versículos, perdão, para você entender a mensagem de Deus, e nós vamos entrar nessa história, amém? Está escrito assim: chamado para reconstruir o templo. Em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: porque vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco.
Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês o colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora, subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo o que vocês trabalharam para conseguir. Meus irmãos, para nós entrarmos de fato nesta história, nós precisamos tocar em alguns pontos que essa profecia que Ageu entregou ao governador de Judá, Zorobabel. Nós precisamos trazer em pauta aqui o reino de Deus. Porque o reino de Deus, na vida das pessoas, é o que faz toda a diferença na caminhada dela. Quando colocamos o reino de Deus como prioridade na nossa vida, se você não teve essa experiência e quer ter, você vai perceber que o reino de Deus é o que deve estar em primeiro lugar nos nossos projetos, naquilo que nós devemos estar prestando mais atenção, estar mais preocupado em cumprir a missão do reino de Deus. Só que essa profecia, quando ela veio a Zorobabel, o Senhor estava dizendo através do profeta Ageu que o povo daquela época, qual que era o problema do povo daquela época? É que o povo se preocupava só consigo, se preocupava em comer, em beber, se enriquecer, preocupava só consigo mesmo. Mas Deus estava vendo que o povo estava deixando o reino dele em prioridade, porque quando ele fala de templo, é o reino dele. É claro que naquela época era o templo de Jerusalém, era o templo que estava arruinado, porque o povo só cuidava de si mesmo, só se preocupava com o seu bem-estar, mas não com a casa do Senhor. Até que o Senhor levantou Ageu para entregar essa profecia, que o povo daquela época apenas cuidava de si mesmo, como está dizendo aqui no versículo 3, olha o que está dizendo. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? O Senhor disse isso porque o povo daquela época, no versículo 2, estava dizendo que não era chegada a hora de construir a casa do Senhor. Mas o interessante saber é que o povo não estava preocupado em trabalhar na casa do Senhor. O povo não estava colocando a casa do Senhor como prioridade na vida deles. E o que aconteceu com este povo, que a gente vai ver aqui na frente, é que quando a gente não colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida, tudo que a gente conquista, tanto as nossas finanças, os nossos bens, todos os nossos projetos e sonhos que projetamos para a nossa vida, tudo isso, se o reino de Deus não vir em primeiro lugar na nossa vida, você pode ter
ter a certeza e a convicção de que a sua vida, ela não será uma vida de sucesso. Você vai ter muito fracasso, muita derrota, e por muitas das vezes você vai se sentir um nada. Mas calma, tem solução. Mas para isso precisamos aprender algo que o Senhor, através do profeta Ageu, ele vai nos ensinar. Então, para nós entrarmos um pouquinho mais afinco na mensagem, vamos lá para o versículo de número 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Deus está dizendo que o povo não estava colocando o reino dele como prioridade, mas estava colocando as suas necessidades como prioridade da sua vida. E quando nós fazemos isso, a tendência é que vamos colher pouco. A tendência é que vamos fracassar. A tendência é que nossos sonhos serão frustrados, porque o reino de Deus não está em primeiro lugar na nossa vida. Aí no versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa, então me alegrarei nela e serei honrado. A vontade de Deus era que o povo reconhecesse que eles estavam apenas se preocupando com o bem-estar dessa vida, apenas se preocupando com as coisas desta terra. E o que mais me chama a atenção nesta mensagem, que nos dias de hoje está acontecendo, é que as pessoas estão cada dia mais buscando o bel prazer deste mundo, buscando se enriquecer, buscando coisas que não agradam a Deus e estão se perdendo no meio do caminho, porque estão buscando o que é terreno, estão buscando algo que é passageiro. Mas o reino de Deus é para sempre. O reino de Deus vai ser na nossa vida até a eternidade. E se nós se preocuparmos apenas com a nossa necessidade deste mundo, perderemos o melhor que Deus ele pode nos dar. Porque o que Deus tem para nós, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem desceu o nosso coração. Se preocupamos com coisas pequenas, buscamos, almejamos, desejamos coisas tão insignificantes para Deus, e Deus aqui está nos dizendo que primeiro precisamos se preocupar com o que é dele. Porque o que é nosso, Deus ele sabe, Deus ele conhece. Deus sabe da minha, Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe de todas as coisas. Antes mesmo de você pedir a Deus algo, ou falar com Deus a respeito de algum problema, de alguma situação que você está vivendo e não consegue resolver, Deus, ele sabe e já tem a solução para o seu problema. Mas sabe qual é o problema? Passamos tempo buscando aquilo que é somente a nossa necessidade. E o que Deus tem para nós não é nossa necessidade. Ele não quer satisfazer as nossas necessidades. Ele quer nos dar aquilo que realmente nós precisamos. Aquilo que nós realmente precisamos dar mais atenção, que é o reino dele. Quando eu me preocupo com o reino de Deus, pode ter certeza que as bênçãos de Deus ela vai me acompanhar. Mas se eu ainda continuo se preocupando com aquilo que eu só quero para mim, é o que Deus vai dar. E o que Deus tem para a nossa vida não é pouco, é muito. Eu não falo de dinheiro, eu não falo de bens materiais. Você precisa entender que Deus não está falando de riqueza, que Deus não quer te enriquecer. Não, Deus ele quer te tornar uma pessoa sábia, uma pessoa madura, e entender que a vida não precisa você ter muito para você ser alguém feliz.
Porque hoje em dia, o que as pessoas pensam? Ah, eu vou ter tal coisa, eu vou ser feliz. Ah, eu vou fazer tal coisa, eu vou ser feliz. Mas se a pessoa não é feliz antes de conquistar aquilo, a pessoa não vai ser feliz depois. Porque você pode se sentir satisfeito quando alguma coisa acontece, quando você consegue conquistar algo para a sua vida, você se sente satisfeito, mas é de momento. Mas o que Deus quer que nós precisamos dar mais atenção é o reino dele. Porque o reino dele será satisfatório na nossa vida para todo sempre. Todos os dias você vai estar alegre, contente para realizar aquilo que Deus ordenou para você fazer. É por isso que hoje em dia as pessoas são infelizes, porque se preocupam com o seu bel prazer, se preocupam em construir o seu próprio caminho. E quem faz esse tipo de coisa nunca vai encontrar felicidade, porque felicidade não está em bens, não está em lugares, não. Felicidade está na presença de Deus, está no reino de Deus. Fomos criados para isso. Como eu disse no começo, fomos criados para servir a Deus. E quantas pessoas não vão mais à igreja para servir a Deus, mas para buscar o bel prazer deste mundo? Então, Deus estava dizendo que o povo aqui no versículo de número 7, o povo estava, no versículo de número 6, perdão, o povo estava se preocupando muito mais com aquilo que eles queriam para a vida deles do que com a casa do Senhor. Aí no versículo 7 Deus dá uma ordem que se o povo tivesse a intenção de construir a casa dele de novo, ele viria e abençoaria ao povo. Aí no versículo 9, vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo as suas casas. Versículo 10. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheita. Você entende que por causa de uma escolha sua e não colocar o reino de Deus como prioridade na sua vida, alguns problemas, algumas situações que você não consegue resolver começa a aparecer, para que você reconheça que Deus, ele quer que você volte aquilo que ele chamou você para fazer. Temos o costume de começarmos bem e no meio do caminho querer parar, no meio do caminho querer desistir. Porque se nós começamos algo, precisamos terminar. Porque o próprio Deus nos ensina que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Deus ele não deixa de trabalhar na vida daqueles que ele escolheu para a sua obra. Deus não deixou você que saiu dos lados me vendo. Ele não deixou de trabalhar na sua vida. Quem sabe esses problemas que você está passando, essas lutas que você está vivendo, quem sabe é Deus te chamando para você entender que no começo você colocava o reino de Deus como prioridade na sua vida. Você colocava as coisas do Senhor como importantes para você cumprir. Mas com o passar do tempo, com os problemas que te aconteceu, você acabou se desviando do caminho certo, você acabou olhando para os lados e hoje a sua vida já não se encontra em prioridade ao reino de Deus. Hoje a sua vida se encontra em prioridade às suas necessidades. E hoje Deus está te trazendo para te dizer que é tempo de você voltar. É tempo de você voltar a fazer aquilo que Ele chamou você para fazer. As pessoas pensam que não dá tempo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você que está me vendo aí voltar.
Ainda dá tempo de fazer diferente, mas eu errei, mas eu pequei, mas eu falhei. Deus não vai me aceitar. Quem diz isso na sua mente é o diabo. Quem fala isso para você no seu coração é o diabo. Então você precisa focar em prioridade o reino de Deus para a sua vida. Eu sei que com os problemas que acontecem no meio do caminho, às vezes perdemos a visão, perdemos a direção que Deus nos deu. Mas hoje Deus está nos trazendo de novo para aquilo que Ele quer. E para você ver como que Deus ele tinha um propósito na vida daquelas pessoas ali, daquele povo de Judá, que só estavam se preocupando com as coisas que eram deles, que anteriormente eles se preocupavam que era do Senhor. Para você ver, olha o que vai dizer, no versículo 12, para pular um pouco, pular o versículo 11, porque depois nós iremos voltar no versículo 11. Vamos para o 12. Está escrito assim: Então Zorobabel, filho de Sealtiel, porque a profecia veio ao governador de Judá, Zorobabel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram a mensagem do Senhor seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, no versículo 13, o mensageiro do Senhor transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: Estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor, no versículo 14, deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dário. Interessante anotar nesse versículo 12 ao 15 é que quando o profeta Ageu entregou esta mensagem ao governador de Judá, Zorobabel, Zorobabel temeu ao Senhor. Zorobabel entendeu que o povo estava colocando as prioridades da sua vida nas coisas que eram necessidade deles e não no reino de Deus. Era por isso que, aqui diz, era por isso que os campos estavam secos, no versículo 11, que eu disse que ia voltar. Era por isso que as colinas onde estava o trigo se murchavam, e também as uvas, as azeitonas e todas as plantações não davam fruto, porque acabavam se apodrecendo. Zorobabel entendeu esta mensagem. Então Zorobabel temeu ao Senhor. E temer ao Senhor não é ter medo dele, não é ficar apavorado, não. Temer é entender que Deus estava advertindo, e melhor dizendo, estava corrigindo o povo do que eles estavam fazendo. Porque Deus, como um Deus e Pai, Ele não quer que nós se perdemos no meio do caminho. Ele não quer que nós vamos buscar as coisas que almejamos para a nossa vida, mas que não perdemos Ele de vista. Deus estava querendo dizer, e Zorobabel entendeu, que era preciso colocar o reino de Deus como prioridade. E por causa de um homem que temeu ao Senhor, as coisas começaram a mudar. Porque Zorobabel obedeceu a ordem do Senhor. E olha o que acontece. Olha o que acontece quando um homem ele se prontifica em colocar o reino de Deus como prioridade. E por isso que eu disse a você que está me vendo aqui. Talvez no começo da sua vida, da sua trajetória com Deus, você colocava o reino de Deus como prioridade na sua vida. Você colocava as coisas do Senhor como o primeiro para você cumprir. Mas hoje elas se encontram em segundo plano.
ou já se encontram depois das suas necessidades. Mas Deus ele está dizendo para você: volte. Volte porque ainda dá tempo. Volte porque ainda tem algo para realizar através de você. Zorobabel temiu. Zorobabel entendeu que a mensagem de Deus era para corrigir. Assim como a mensagem que Deus está mandando te entregar para te corrigir. Os seus passos, corrigir o que está dentro do seu coração, corrigir o que está dentro da tua mente. Essa é a mensagem que Deus está trazendo ao meu coração para dizer a você que está me vendo. Deus está te corrigindo, porque você se esqueceu, porque você deixou de lado. Por isso que os problemas chegou. Mas tenha calma, Deus vai te dar uma solução. E olha como Deus ele vai dar uma solução. Vamos pular lá para o capítulo 2, né? Vamos pular para o capítulo 2. E eu quero já estar lendo aonde eu quero entrar na mensagem aqui. A mensagem aqui para nós finalizarmos este vídeo para não ficar muito longo, amém? O Senhor ele tinha dito assim, aleluia, para Ageu, uma terceira mensagem que ele trouxe a Ageu. Ele disse assim: algum de vocês se lembra deste templo em sua glória? Deus estava dizendo para o governador Zorobabel, estava dizendo para o sumo sacerdote Josué e ao restante do povo, todos ali. Então, lá no versículo de número 3. Algum de vocês se lembra deste templo em sua glória? Como ele lhes parece agora em comparação com o anterior? Deus estava dizendo, o povo tinha deixado o templo de Deus em ruínas, somente se preocupando com as suas necessidades. Até que um homem ouviu a voz de Deus através do profeta Ageu e começou a dar ouvido, começou a voltar a colocar como prioridade o reino de Deus na sua vida. E olha o que aconteceu. Algum de vocês se lembram deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora, em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante, mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Sejam fortes, todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares, aleluia, e a terra seca. Sacudirei todas as nações e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Olha a resposta que Deus deu a Zorobabel por causa da intenção dele voltar a reconstruir aquilo que estava fora do foco da vida do povo ali. E é o que acontece. Quando tiramos o foco daquilo que não é importante e colocamos o foco naquilo que é importante, e isso é o reino de Deus, acontece o que Deus está dizendo aqui. Algumas traduções dizem que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Mas aqui para você entender está dizendo no versículo de número 9. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Então você que está me vendo aqui, para nós finalizarmos esta mensagem,
é que não importa o que você fez, não importa que você caiu, não importa o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito. O que importa é o que Deus ele requer de ti. Ele sabe que você, no meio do caminho, não aguentou suportar. Ele não te culpa por isso. Não. Ele sabe que não é fácil. Porque ele mesmo diz: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe por que você perdeu o foco? Sabe por que você perdeu a sua direção? É porque você deixou com que os problemas eles inundassem o seu coração. Deus estava querendo te mostrar a solução, mas você ficou com o seu foco nos problemas e acabou com que as necessidades da sua vida se tornassem como prioridades. E você não passou mais a trabalhar para o reino de Deus, mas você passou a trabalhar somente para as suas necessidades. Então, vamos aprender com esta mensagem que Deus entregou a Zorobabel. Vamos entender que o reino de Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Queremos as coisas de Deus. Queremos o que Ele tem como herança, como filho. Mas muitas das vezes Deus não nos abençoa, não porque Ele não quer. É porque Ele não vê prioridade do reino dele na nossa vida. Como é que Deus vai te entregar uma bênção e tal, sendo que você está no caminho oposto ao que Ele mandou você estar? Nós precisamos aprender que Deus, como um Deus e um Pai, Ele é um Pai zeloso. Ele é um Pai que conhece os caminhos do nosso coração muito mais que os nossos pais desta terra. Deus, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Então, você que está me vendo aqui, para finalizar essa mensagem, aprenda. Aprenda a colocar o reino de Deus como prioridade na sua vida. Tudo vai dar certo para você. Quando o reino de Deus for a primeira atenção que você tem que dar. Você dá atenção à sua família, você dá atenção ao seu trabalho, você dá atenção aos seus afazeres diários, mas quando chega para dar atenção a Deus, ele sempre fica em segundo plano. E se Deus fica em segundo plano, você não vai ter sucesso em nada disso. Você não vai ter sucesso pessoal. Você não vai ter sucesso conjugal. Você não vai ter sucesso matrimonial. Você não vai ter sucesso na sua vida profissional. Porque o reino de Deus já não é mais importante para você. Então hoje Deus ele te trouxe até este vídeo para mostrar o porquê está acontecendo tudo isso com você. Tudo isso é porque você deixou. Você deixou o reino de Deus em segundo plano na sua vida. Mas hoje é dia de você reverter essa situação. Hoje é dia de você mudar a página. Hoje é dia de você olhar para cima e reconhecer que você saiu do caminho, que você perdeu a direção, que você já não sabe mais o que fazer. Não tente bancar o esperto ou o que sabe tudo. Não, você não sabe de nada. Então, volte, porque ainda dá tempo. Aprenda com Zorobabel, o governador de Judá. Quando ele escutou a mensagem do Senhor, ele começou a colocar como prioridade na sua vida o reino de Deus. E ele foi abençoado. Assim é nós. Reino de Deus em primeiro lugar.
o que vem depois é Deus quem acrescenta. Porque é Ele mesmo que diz: busquem a minha justiça, busquem o meu reino. Porque as demais coisas eu vou acrescentar na sua vida. Tudo que você passa, que você vive, são coisas que precisam te ensinar. Para você aprender quando o reino de Deus ele é prioridade, há coisas boas que nos acontecem, mas coisas maus vêm porque estamos fora do caminho. Então que Deus ele te abençoe com esta palavra, que isso possa chegar ao seu coração como uma resposta do Senhor para a tua vida. Volte, porque ainda dá tempo de mudar a sua situação. Amém? Que Deus te abençoe. Você fique na paz do Senhor Jesus.